Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Pod What, que é o único podcast de PTE do mundo. Não sei se você conhece outro. Você conhece outro, Júlia? Eu não, eu só Não. conheço esse daqui. Hoje a gente vai conversar com a Júlia Caruso, uma aluna muito querida minha, que passou por toda a jornada de se preparar para a prova, né? Ela tentou de outras formas, aí ela veio para o curso, estudou junto com a gente e conseguiu superar essa barreira, que é uma barreira tão difícil. Hoje, com certeza, a gente está muito mais próximo de ter mais uma enfermeira muito boa aqui na Austrália. Essa Austrália que precisa tanto de profissionais da saúde, não é verdade, Julia? Verdade. Seja muito bem-vinda. Vamos bater um papo aqui, conhecer um pouquinho sobre você. Vamos. Primeiro, de onde você é lá do Brasil, Júlia? Olha, na verdade eu sou carioca, mas eu morava em Brasília por muitos anos, Uhum, então eu vim de Brasília direto pra cá. Acho que eu morava em Brasília por uns 15 anos, mais ou menos. entendi. E de lá você veio para cá, para Austrália? Isso. Legal, legal. E o que você fazia lá em Brasília? Em Brasília eu fiz faculdade de nutrição, então Nutricionista. já era meio que nessa pegada aí da área da Uhum, saúde. sim. Ah, Trabalhava como nutricionista, mas não. Eu acho que eu tava como a grande maioria que vem pra cá, não tava muito contente com a minha área, salário, essas coisas todas, então acabei Isso aí vindo para aconteceu aqui. comigo também. Eu sempre tinha vontade de viajar e era aquela hora ou nunca, né? Chega uma hora você tem Sim. que tomar a decisão de vir, senão você não vem nunca mais. E quando Na que verdade, eu já você... tinha vindo Ah, você antes, já tinha né? vindo para a Austrália? Já, Que legal. já. Então, na verdade, assim que eu terminei a minha faculdade no Brasil de nutrição, a gente está em 2026, 12 anos atrás. Caramba. Eu vim a primeira vez, mas eu acho que eu não tinha uma certa maturidade que é preciso para essa vida de Austrália, Sim. digamos assim. Então acabou meio que sendo, eu não diria um ano sabático, porque eu não cheguei a ficar nem um ano aqui, mas eu vim para estudar inglês, acho que eu fiquei 6 meses só e fui embora. Não estava na pegada que a maioria das pessoas estão aqui mesmo. Eu ainda estava muito perdida, não sabia o que queria para o meu futuro. E aí deu 6 meses aqui, eu falei, quer saber? Vou voltar para casa. E voltei, e aí cheguei lá, fiz uma pós-graduação, terminei a pós-graduação. Continuava naquela de não estar satisfeita, de não estar feliz. Aí eu fiquei acho que uns 3 anos no Brasil. Acho que eu amadureci bastante naqueles 3 anos. Falei, quer saber? Eu vou dar uma chance para a Austrália de novo, mas dessa vez para fazer dar certo. Entendi. Então eu E já sempre em saí de Sydney. lá Sempre em Sydney. sempre em Sydney. É, E Sydney é uma aí eu cidade já muito vim com a boa, né? mentalidade completamente diferente da primeira vez. Já vim Sangue no com um olho. plano na cabeça. Com sangue no olho e Sangue com um no plano na olho. cabeça. Boa, boa. E conta um pouquinho da sua história com o inglês. Quando você começou a estudar inglês? Olha, eu acho que como a maioria das pessoas, eu aprendi com inglês de escola mesmo, né? Uhum, Comecei com inglês de escola, bem básico, mas ao mesmo tempo, acho que desde a minha fase de adolescente, eu sempre tive muita facilidade em aprender ouvindo música e assistindo séries na televisão. Eu sim. acho que até em termos de vocabulário, meu vocabulário desenvolveu muito por conta disso. Uhum, Até hoje eu ainda faço isso, na verdade. É, Então eu tinha esse costume de, na adolescência, pegar as letras das músicas e tentar traduzir. Às vezes pegar o próprio dicionário em inglês ali do lado e ficar traduzindo. Não ficava perfeito, porque não sim. tinha conhecimento dos tempos verbais, essas coisas. Mas eu acho que eu aprendi muito por aí, tanto que até no colégio eu estudava em colégio militar, então no colégio militar a gente tinha níveis diferentes de inglês. Então você tinha que fazer uma prova e aí eles te colocavam de acordo com o nível, que eu acho que tinham 3 níveis por série, alguma coisa assim. E eu lembro que assim que eu entrei na escola, que eu fiz a prova, eu estava na sexta série, eu acho, do ensino fundamental, eu fiz a prova e eu já caí no nível mais avançado. Uhum, Eu acho que justamente por ter essa questão de, desde bem cedo, ter essa questão de assistir televisão, ouvir música e tal. Então, sempre teve muito presente ali, sabe? sim. Então, quando eu vim para a primeira vez na Austrália, assim, meu inglês ainda era todo errado, ainda tem muita coisa que eu preciso aprender, mas assim,
eu já me virava. Sim, Eu não sim, tinha problema para me comunicar, eu não. Eu acho que eu pulei uma fase que muita gente, quando chega aqui, fica naquela de ainda tá aprendendo as palavras básicas e tal. sim. Então eu já me virava bem quando eu cheguei a primeira vez. Sim, eu mesmo, quando eu cheguei, quem era a porta-voz do casal era a minha esposa. Eu falava muito pouco. Aí eu passei pelo período de estudar inglês, estudei 7 meses de inglês, eu fiz a prova de inglês. Aí eu já tirei o equivalente a 7 no IELTS, eu tinha feito Cambridge lá atrás. E eu também sinto que é muito importante a gente ter essa exposição, seja com música, com série, eu com videogame, né? Videogame sempre fazendo muita parte, uma parte bem importante aí na minha vida de adolescente, desenvolvimento, enfim. Eu aprendi muita coisa, essa exposição natural mesmo. E é perceptível quando você tem contato com gente que teve essa exposição um pouco mais natural e a galera que começa a aprender inglês do zero, zero, zero aqui. Né? Isso fica muito claro. E também eu sinto que você tem uma facilidade com prova em si, né, Júlia? Você não é uma pessoa que fica muito nervosa fazendo durante o negócio ali. Não, eu acho que isso veio um pouco também disso que eu acabei de falar. Eu estudei em colégio militar, Uhum. então uma das coisas que acontecia, eu não sei nos outros colégios como são, porque eu fiz o ensino fundamental e o médio no colégio militar, mas uma coisa que tem muito no colégio militar é assim, às vezes faltava 10 minutos, 15 minutos para acabar a aula, o professor chegava e falava: guardem o material, prova surpresa. Era assim. Ninguém estava esperando, ninguém tinha estudado, Tinha que então eles fazer. queriam fazer você estudar todos os dias, Sim, porque a qualquer momento podia ter uma prova surpresa. sim. Então, era tanta prova que a gente fazia e as provas também bimestrais eram grandes que nem provas de vestibular, então eu sempre tive que fazer muita prova. Então, inclusive reading para mim sempre foi a parte mais fácil das provas, apesar que no PT nem tanto, mas nas outras provas sempre foi a minha maior facilidade, porque como a gente sempre teve muita prova grande, de tanto você fazer, você pega o ritmo de ler as coisas mais rápidas Sim, e já encaixar ali, já pegar a ideia do negócio ali. Então sempre foi mais fácil para mim essa parte sim, de sim. tanto fazer prova. Então eu acho que é isso, de tanto você praticar, você pega o jeito e aí na hora da prova você não fica tão nervoso assim, né, com o tempo de prova. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, a prova do PT não foi um obstáculo fácil de ser superado por você, com todo esse Não. histórico de prova, seu inglês maravilhoso, inclusive, vou falar aqui para todo mundo, o inglês da Obrigada. Júlia é muito bom. A Júlia participando das lives, sempre falando, sempre expondo, demonstrando, ajudando a galera. É um feedback que ela recebia do pessoal mesmo, né? Você via ao vivo, a Sim, galera falava que o inglês era excelente, porque a gente está aqui numa comunidade, todo mundo se ajuda, todo mundo se admira um pouco, troca informação. Enfim, a pergunta que eu te faço com relação a isso é: uma pessoa que não tem um nível de inglês avançado ou não entrega o nível de esforço que precisa, você acha. É óbvio que existem outliers, né? Mas você acha que dá para passar na prova com nota alta sem ter aquele inglês que você está querendo provar? não, É não. impossível. Eu vou falar, a falar a verdade, assim, como você sabe, eu venho do IELTS, porque eu sempre acreditei, acho que de tanto ouvir as pessoas falando do PT antigamente, que o pessoal falava, é só decorar template e não sei o quê, e eu não tenho a memória boa para esse negócio de ter que decorar o que eu vou escrever, não é para mim. Ou eu sei ou eu não sei, não tem isso. Então, eu sempre fui pro lado do IELTS por isso, porque eu falava, o IELTS vai testar realmente o meu nível de inglês, eu não vou ter que ficar decorando nada, então eu vou por ali. E eu fiquei muito surpresa quando eu fui fazer o PTE. Eu falei, meu Deus, que diabo é isso? É, eu achei muito mais difícil que o IELTS, para falar a verdade. As pessoas falam que o PTE é mais fácil, não achei. Porque além de você ter que saber fazer a prova, né, com todas as pegadinhas que eu acho que tem em todas as provas de inglês, não tem jeito, todos os macetes, precisa sim do seu nível de inglês. Que é uma coisa que eu fiquei surpresa.
Porque eu escutava o pessoal falando, ah, fulano nem tinha inglês e tirou a nota que precisava. Eu falava, mas gente, como assim? Mas não, eu acho Ah, que o PTE, para mim, na verdade, eu acho mais difícil que o IELTS pelo motivo de que você precisa ter a habilidade de saber fazer a prova e mais o nível de inglês. sim, Porque, querendo ou não, o IELTS é uma prova normal, que nem você faz qualquer outra prova. Eu acho que o PTE é mais. Você tem que pegar o jeito de fazer. Porque é atropelado, o negócio não para, e o sim. tempo correndo ali em cima. E tem aquela coisa, né, que a gente aprende nas aulas de, ai, tem tantas palavras que você tem que escrever, tem que O tomar cuidado com formato, sim, isso. Ou então você repete palavra, como é que é? Tipo, por exemplo, quando você tem que repetir uma sentença que você acabou de ouvir, se você repetir metade, você já consegue tal ponto. Então você tem que aprender a fazer a prova e de acordo também com a nota que você precisa, sim, né? sim, Então eu não acredito que uma pessoa que não tem de fato um nível de inglês já avançado e que também não está ali tendo contato no dia a dia, porque também tem isso, muita gente que está só ali na bolha brasileira e esperando sim, que o milagre vá acontecer. E ainda por cima não está estudando para o nível que ela precisa, eu acho sinceramente impossível. Por mais que o pessoal fale decore template, não funciona. Esse negócio de decorar template não dá, porque você não sabe, por exemplo, na redação qual tema vai cair. sim, Você vai decorar o template, mas e aí? E o resto da redação? Como é que você vai encaixar sim, ali? sim. Então, não funciona. E você teve experiência com a prova pré e pós-mudança, né? Você falhou pré, mas falhou por, eu diria, um certo despreparo. Talvez você Com não certeza. tenha Fui fazer sem estudar. sentado para estudar do jeito que deveria. Aí depois veio a mudança com medo, né? Com receio do que poderia acontecer. E no final das contas, como já era esperado, a mudança, ela não foi uma mudança que foi ruim para o teu perfil, porque você tem o nível de inglês que você está querendo provar, e quando vai produzir, seja na hora de escrever ou de falar, você tem um leque de vocabulário, você tem já uma estrutura mais evoluída dentro da sua cabeça, porém, muito claro era para mim que você precisava de correções de base, às vezes, do que é mais básico mesmo, né? Das regras e estruturas de sentença, de gramática. E esse é o grande erro de quem está mirando alto, né, Júlia? Porque você é um ponto fora da curva no sentido de ter um nível de inglês muito bom. Né? Você fala muito bem, você escreve bem também. Mas a falta de exposição diária ali, de produzir, de estar escrevendo o tempo inteiro, é algo que pesava para você conseguir diminuir a quantidade de erros que você estava Sim. cometendo, né, para conseguir bater no 85 de writing, e foi na risca, né? Foi 85 na Foi risca. Vou 85. colocar o score dela aqui na tela agora para a galera ver, Gravadinho. mas cravou no 85. E o que você tem para falar para essa galera que está mirando alto, Júlia? Onde você acha que eles devem focar mais hoje? Assim, na parte de Olha, produção, né? Nas questões de cunho aberto, eu diria. eu acho que depende muito qual está sendo a maior dificuldade deles. Uhum. Eu vejo, de todas as provas de inglês que eu já fiz desde que eu cheguei na Austrália, que foram muitas, eu vejo que a grande maioria, a dificuldade é sempre o writing. Eu acho que porque a gente usa celular e o celular está sempre corrigindo as palavras que a gente escreve, né? A gente hoje em dia tem o chat GPT que o pessoal usa para tudo, então a gente não tem mais aquela coisa de realmente escrever. O que a gente tem a nossa vantagem assim em prova é que como a gente está muito online hoje em dia, na hora de digitar, a gente tem aquela coisa de digitar bem rápido. Sim. A gente não fica, como dizem, catando milho, né? A Uhum. gente vai bem rápido. Porém, para mim, o que pegou, e eu acho que pode ser o que pegue para muita gente, querendo ou não, eu não acho que aquele tempo que a gente tem ali pro writing é suficiente. Não é de jeito nenhum, não deveria Não ser é. tão curto. Eles querem que você se Sim, vire ali nos 30 na correria. sim. Mas o E, nível e, de e é cobrança ali que também é proporcional.
Porque uma Sim, redação de 20 minutos não deve ter a mesma estrutura e conteúdo de uma redação de 40 minutos, uma hora, que é o que tem dentro do IELTS. E que isso tem que estar é, muito claro que o sim, simples funciona, né, Júlia? Então você acha que sim. essa galera tem que focar no writing mesmo? Eu acho que, assim, na minha opinião, a nota mais difícil de tirar é o writing. Eu vejo por outros amigos também que têm a mesma dificuldade. E para mim o que funcionou, que foi o que eu estava revendo com você antes da minha prova, é justamente a tentar amenizar os erros de digitação. Às vezes não é nem o erro de gramática. Acho que o de gramática também até acontece, mas tem muito erro de spelling e de pontuação, porque na correria de digitar, às vezes você não consegue depois parar para revisar o que você escreveu. E naquela correria que você vai, às vezes tem uma letra que saiu do lugar, uma vírgula que você não colocou, um ponto que você não colocou, e aí vai juntando esses erros pequenininhos. Quando você vê, você perde muito ponto, que foi o que estava acontecendo comigo. Quando eu estava treinando e fazendo os exercícios, eu fazia, aí vinha uma nota abaixo do que eu precisava, e aí quando eu fazia as correções, que era um ponto que eu esqueci, a vírgula que eu esqueci, a letra que estava trocada, quando eu fazia todas as correções, eu atingia a nota que eu precisava. Então, na prova, o que eu tentei fazer, como eu tinha assistido algumas lives suas algumas vezes antes, eu vi que às vezes, durante a aula, o pessoal tava te fazendo pergunta enquanto o tempo da redação tava rolando. E você parava o que você tava fazendo para explicar a eles e ainda continuava depois escrevendo a redação e ainda assim você conseguia terminar a redação a tempo. Então eu parei e falei, cara, se ele dá conta de fazer isso, eu não preciso me afobar. Eu falei, eu vou fazer devagar, sem, né, me atropelar toda, porque vai dar tempo. Então, dessa vez, o que eu fiz que funcionou para mim, ao invés de eu sair digitando correndo e depois tentar revisar para ver o que eu errei, eu fui escrevendo devagar e eu já ia corrigindo na hora que eu estava escrevendo. Para mim Importantíssimo. foi o que Sim, funcionou, sim. porque eu já tinha a ideia na cabeça do que eu ia escrever, então eu já fui corrigindo ali mesmo, porque aí se não, ia chegar lá no final, eu já ia estar atrapalhada, ia ter que voltar e olhar tudo de novo, não ia dar certo. Então foi o que funcionou para mim. Mas eu acho de fato que para quem está mirando a nota mais alta, o mais importante é o writing. Eu sei que a nota do speaking está bem alta também, porque é 88 de 90, mas eu acho que o speaking é bem mais fácil de você atingir do que o writing. Porque o speaking, querendo ou não, a gente está na Austrália, a gente está falando todos os dias. Quando a gente sai na rua, quando a gente fala com alguém, que você fala com o vizinho, no trabalho, o que for. Então ali você já está praticando. O writing, você quase não pratica. Sim, sim. Então, E eu o acho que para speaking quem demanda muito do nosso ouvidinho também, né? também, Metade das questões do speaking tem listening. sim, você E precisa o ouvir lá as speaking, discussões de grupo e sim. depois falar as lectures, mas eu acho que o writing, com certeza, para quem quer o superior, é o que você tem que mirar mais, e é o que eu vejo que a maioria dos meus amigos realmente não estão conseguindo atingir, é sempre o writing. Manda pra cá, Julia. Manda esses amigos pra cá que a gente resolve esses problemas aí. Mano. Mas eu sinto que eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou. Speaking, pra galera que tá mirando alto e já tem o nível de inglês, nunca é e não será o problema. Né, ele traz esses pontos de listening, porque quase 60% dos pontos de listening eles são distribuídos do speaking. Então, repeat sentence, muito importante. Summarize group discussion, muito importante. Retell lecture, muito importante. A gente ainda tem pontos que, sim, a gente não pode deixar de lado do answer short question, que é a perguntinha, um jogo rápido de perguntas e respostas ali. Agora, quando a gente fala de writing, o seu foco aqui foi 100% redação. Mas é importante focar também que a redação tem 25% dos pontos de writing. Writing está muito bem distribuído em summarize written text, redação, summarize spoken text e write from dictation. Então você sempre teve um write from dictation muito bom, excelente. Você não tinha dificuldade em ouvir e anotar no summarize spoken text. Ali a gente perdia pontos de novo por erros bobos de spelling, Sim. gramática. Pelos mesmos erros, né, que eu cometia no writing. Eu tentei Exatamente. usar a mesma técnica que eu usei no writing em todas as outras questões. Corrigir ali na mesma hora que eu já estava digitando. Sim, sim.
tirando a parte que você tem que ouvir, eu não lembro qual é o nome da questão, que você escuta o que eles estão falando, tem o texto, e você completa com a palavra que eles falaram. Eu Esse é o fill esqueci in the agora. blanks, o type in, que é o fill in the blanks do listening. Isso. Isso. Esse, às vezes, porque é muito corridinho ali, você não pode corrigir na hora se você colocar um misspelling. Então, o que acontecia, às vezes, na hora de digitar rápido, eu escrevia uma De qualquer palavra jeito. meio errada, mas que eu já sabia qual era a palavra. Sim. E aí, quando eu terminava aquela parte ali, eu só voltava e corrigia. Corrigir rapidinho, para não gastar É, muito tempo, para deixar tempo rapidinho eu corrigia suficiente. ali e era isso. Mas as outras que dava realmente tempo de fazer isso, eu já corrigia ali na hora mesmo, para não ficar perdendo muito tempo depois no final. Sim, sim. Agora, a pergunta que eu te faço é: como você diria que a estrutura do PT Watt aqui do curso te auxiliou para evoluir essa sua parte de writing, né? Quais recursos você mais utilizou e como você sentiu que aquilo foi ou se foi importante pro seu desenvolvimento? Olha, eu acho que para mim, de fato, vou bater na mesma tecla aqui, as aulas de writing para mim foram as mais importantes, de fato, porque é onde eu estava errando mais. Eu acho que ver as correções sempre, sabe? Os modelos. Para mim não aconteceu tanto como eu vejo com outras pessoas que. É porque eu também não tinha tanto tempo de assistir tantas aulas, mas eu vejo que tem pessoas que assistem todas as aulas todos os dias. E às vezes os temas se repetem. Então, por o tema se repetir, elas já meio que sabem o que escrever. Não foi o meu caso, mas eu vendo a estrutura e o quão simples a estrutura era nas correções e nas aulas, isso me ajudou muito. Eu não usei o template todo, porque, como eu te falei, minha memória é péssima. Então, eu sou que nem a Dory do Nemo, memória, você falou uma coisa, 2 minutos depois eu não lembro mais. Então, eu usei uma coisa ou outra do template, que até me ajudou, porque aí eu perdi menos tempo. Eu acho que a introdução e algumas palavras-chave do primeiro parágrafo e do segundo parágrafo eu encaixei ali. Isso te ajuda a salvar um pouco do tempo, né? Porque, como você já tem aquilo memorizado, já vai de uma vez só, você não tem que pensar muito. Então, isso me ajudou bastante. E eu acho que o grande diferencial para mim nisso tudo, além das aulas, eu acho que foi quando eu parei e falei com você, você avaliou o que eu estava fazendo e você pegou aonde que estava o problema, onde os erros estavam acontecendo. Porque eu acho que esse é o grande problema. Você fica fazendo uma prova atrás da outra, mas se você não tem alguém que realmente conhece a prova para apontar para você aonde que o erro está acontecendo, não vai adiantar muito, porque você viu que seu score ali foi, sei lá, 70 e poucos e você precisa de 80 e poucos. Mas você não sabe exatamente aonde aconteceu e por que aconteceu. E aí você vai continuar ali fazendo a prova e você não sabe onde você está mirando e no que você está precisando melhorar. Então, eu acho que o giro para mim aconteceu quando você, de fato, avaliou comigo todos os problemas ali que estavam acontecendo. Você falou: olha, tá rolando erro de spelling, tá rolando erro de pontuação. Você precisa dar um jeito só nessa parte aqui, que aí vai. E não deu outra, e foi. Eu não tive tanto tempo para estudar quanto eu gostaria, e para assistir as aulas, como eu falei, eu assisti algumas. Mas eu já estava ali bem pertinho da onde eu precisava, era no writing que eu estava caindo o tempo todo. E depois que você me deu as dicas ali, que você apontou para mim onde deveria ser o foco, deu certo, não deu outra. Eu fiz a prova e, ó, saí Batata. dali batata. Muito bom. E você chegou a assistir alguma aula ao vivo de correção de mock test dos outros Assisti. alunos? É. Conta um pouquinho como são as lives de writing que você falou, né? Como que é a estrutura dessas lives e por que que você gosta delas? E como que é essa live de correção de mock test e por que também você acha que ela foi importante na sua jornada? Olha, a do writing eu acho bem legal, porque eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, na verdade. Eu aprendo mais visualizando. Eu tenho uma facilidade de ver e repetir a coisa. Então eu pego muito fácil visualmente. Então eu acho que para mim, eu assistindo a aula
toda a estrutura ali de como montar as palavras-chave, eu já pegava ali mesmo. Outra coisa que eu acho bem legal, as pessoas tiram a dúvida ali na hora mesmo. Não é tipo assim, você vai escrever a redação toda e só no final o pessoal vai perguntar. E as pessoas também têm a chance de dar as ideias delas, perguntar, isso aqui funcionaria? Isso aqui funcionaria? E aí, na hora mesmo, o professor que estava dando aula, a professora, já te corrige ali na hora. Então, eu achei que ajudou muito nesse quesito, né, de estar tá ali tirando as dúvidas na hora, enquanto realmente a ideia tá fluindo na cabeça. Sim. Em termos das lives de correção, eu acho que o que mais me ajudou, além de aprender a fazer a prova, querendo ou não, você fica um pouco afobado para fazer a prova. Eu não costumo ficar nervosa, mas eu te falo que nessa prova do PTE, acho que foi a primeira prova que eu saí de lá, a primeira prova que eu fiz mesmo do PTE, eu quase levantei da prova já na primeira sessão e fui embora, porque eu tava tão afobada, essa questão de o começo da prova tá todo mundo falando ao mesmo tempo e você tem que se concentrar, que é outra coisa que eu acho que essa aula ajuda, porque também tá todo mundo falando ao mesmo tempo e você tem que focar nas ideias da sua cabeça ao mesmo tempo que tá todo mundo falando. Então, eu acho que me ajudou a perder um pouco dessa afobação, desse meio que nervoso, assim, da prova, sabe? Sim. Porque eu vi, que nem eu te falei, que você tava dando aula, pessoal fazendo pergunta, e o tempo correndo e você ainda conseguia terminar. Então, eu acho que isso me deu uma certa segurança de que o tempo era suficiente. Se você realmente sabe o que você está fazendo, o tempo era suficiente. Porque mesmo você corrigindo a prova, ou outra professora dando aula e o pessoal perguntando e o tempo correndo, vocês ainda conseguiam terminar, mesmo com alguém te interrompendo e fazendo pergunta no meio. Às vezes Sim. eu ficava, meu Deus, o tempo vai acabar e ele não para de falar. Passava nervoso aqui do outro lado. E então eu acho que me ajudou muito a ter essa calma na hora de fazer a Sim. prova. Mas o mais importante, de fato, foi aprender a fazer a prova, porque, que nem eu te falei, eu acho que o PTE não é só sobre o inglês, você tem que aprender a fazer a prova. Sim. Você tem que saber qual questão que vem depois, você tem que saber como fazer aquela questão. Tinham muitas questões que, quando eu fiz a primeira vez, eu não sabia fazer, que eu só fui aprender depois assistindo as suas aulas. Por exemplo, essa parte de summarize, o texto que tem lá, por exemplo. Eu antigamente não fazia ideia de como pegar aquela informação toda e colocar, sei lá, em 50 palavras, ou o que for. Eu falava, meu Deus, o texto é gigante, como é que eu faço isso? E eu lembro que assistindo as suas aulas, eu não lembro como, mas deu um clique e eu peguei exatamente qual O parte passo é a passo. desnecessária e qual parte é necessária Sim. daquela parte toda. Porque tem uma parte ali que eles só ficam enchendo linguiça, que você não tem o porquê colocar ali, mas até você enxergar aquilo, você precisa assistir as aulas e ir vendo como é feito, que aí você consegue ter esse clique, Sim. sabe? Sim. Então, é por isso que eu tô falando, eu acho que é muito importante assistir as lives para ter esses cliques de como fazer algumas questões. Eu acho que para quem tá mirando uma nota mais baixa, mas que o inglês não tá tão bom, eu acho as aulas essenciais, além de aprender a fazer a prova, o que eu vi muita gente fazendo no grupo, falando no grupo, na verdade. Tem muita questão repetida. Sim. Muita. Eu vi o pessoal, tipo, o pessoal saía da prova e ia no grupo e falava: olha, pra mim caiu essa questão, essa questão, essa questão, essa questão. Eu falei, nossa, mas como é que vocês lembram? Que pra mim eu não lembrava de nada da minha prova. Mas é porque eles treinaram tanto, fizeram tantas questões, foram tantas aulas, As questões eles se meio que já repetem na prova decoraram. de verdade, né? É. Então eles já aprenderam, já estão ali craques para fazer. Se cair, às vezes eles, mesmo eles não sabendo o que significa, eles lembram as respostas, sabe? Sim. Ou lembram mais ou menos do contexto. Então eu acho que para quem não tem inglês é essencial para poder dar esse pulo. Tanto que eu tenho visto um monte de gente atingindo a nota que precisa lá no grupo. E eu acho que é justamente isso, a galera tá ali firme e forte nas aulas, assistindo todo o tempo. Sim. Às vezes você pode não ter o tempo de praticar, mas eu acho que pelo menos assistir
As já, aulas já já são faz a práticas, diferença. né, Júlia? A galera pratica junto ali durante a aula. É Exatamente. óbvio que Eu é acho que já é essencial. válido. Praticar sozinho é essencial, não tem jeito, precisa fazer. Mas estar ali já é algo que dá um boost de energia para eles continuarem na jornada de estudos. Com Mas eu fico certeza. muito feliz porque o desenvolvimento da estrutura do curso hoje é justamente isso, porque mais uma vez eu sempre falo, vou repetir. Tem dois tipos de pessoas que vão fazer a prova. Aqueles que já têm o nível de inglês que eles estão querendo provar. Então, o cara quer ter inglês superior English, ele já tem inglês superior, ele tem vocabulário, às vezes tem um pouco de dificuldade com prova, precisa de mais exposição, mas ele já tem o nível de inglês, não é o nível de inglês que está faltando. Pode ser proficient, pode ser competent, pode ser o que quer que seja. O nível de inglês tem que estar lá, porque essa pessoa ela vai aprender a fazer a prova do Sim. jeitinho certo, ajustado, não vai perder ponto besta, né? Vai perder ponto por falta de vocabulário, vai. E é isso que vai definir até onde ela consegue chegar. Se essa pessoa aprende a fazer a prova, vai fazer a prova e bate na trave, essa trava é nível de inglês. E aí ela precisa de um pathway, ela precisa de um caminho para seguir, para conseguir evoluir o nível de inglês dela, diminuir a quantidade de erros, aumentar o nível de vocabulário, aumentar a quantidade de absorção de informação dos áudios. É isso que vai fazer esse resultado esticar um pouco, né? E às vezes passar do que precisa. E hoje a estrutura do curso tem esse caminho para essa galera seguir. Seja a galera que está lá embaixo, ou seja a galera que está lá em cima, que é o teu caso. Você tinha um nível de inglês, mas precisava de algo para conseguir reduzir a quantidade de erros e precisava desse clique, né, para fazer o Summarize Written Text, que é o resumo do texto da prova. Hoje é a tarefa mais importante da prova do PTE. E era uma tarefa que era muito negligenciada no passado, porque falava você assim, você pega qualquer coisa aqui, copia e cola, coloca vírgula and e já E não é era. assim. Mas nunca foi assim, Júlia. Não Esse que é é. o porém. Mesmo lá atrás, copiar e colar qualquer coisa não premiava, não dava ponto. Só que a concorrência de ponto ali era muito baixa. A gente está falando em coisa de 3, 4, 5, às vezes 6 pontos de 90. Hoje, a casa é quase 30, são quase 30 pontos de 90. A proporcionalidade da importância do Summarize Written Text, ela mudou muito depois das mudanças de 7 de agosto. Então, a galera sente isso. Até quem está mirando mais baixo hoje precisa conseguir demonstrar um nível de interpretação e entendimento para fazer essa seleção de ideias muito mais bem feita do que era feita no passado. Tá? Ju, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Nada. Eu queria assim dar um último recado para a galera que está nessa jornada. Você acha que teve, eu não lembro se você teve experiência vindo de outro curso ou teve contato com outro tipo de Tive, material, mas tive. manda um recado para essa galera. Se você recomenda o curso aqui para todo mundo, fala um pouquinho sobre isso para gente, por favor. Olha, eu fiz outros cursos, mas eu acho que o diferencial para mim desse curso, fora tudo que eu já citei aqui, tem duas coisas que eu gostei muito. Eu acho que a primeira é toda a assistência que você dá. Eu não sei como que você arruma tanto tempo, porque parece que o Gustavo mora nos grupos e no WhatsApp. Qualquer hora que você manda mensagem para ele, ele tá sempre pronto ali para te ajudar e tirar suas dúvidas, né? Corrigir o que você precisa, o que for. Você manda mensagem para ele, ele tá ali. E para reclamar também. E Para pegar no pé também, né? é, e outra coisa que às vezes eu não estudava, ele vinha atrás de mim, viu? Só pra você ver o quanto realmente ele quer que você vá lá e dê conta do recado. Às vezes eu, por exemplo, chegava no dia anterior da prova e ele. Mas cadê? Você não fez nenhum mock test? E ele no meu pé ali, e eu, ai meu Deus, não tenho tempo. E agora? O Gustavo vai ficar me pentelhando. Ele fica em cima mesmo. E outra coisa que pra mim eu acho que fez toda a diferença desse curso. Outros cursos que eu fiz, eu reparava que você só tem a opção do pacote. Ou você paga, sei lá, vamos supor, US$ 400 para 2 meses. E quando acabar, você tem que pagar tudo de novo, ficar 2 meses presa de novo no contrato.
ou você não faz a aula. E eu acho que uma coisa que pra mim foi essencial no curso do Gu foi essa opção de você poder ir fazendo as aulas por semana, depois que o contrato, né, dos 2 meses acabaram. Ah, o Porque eu contrato fiz os 2 meses. semanal. Porque eu fiz o de 2 meses. Eu não tive muito tempo de estudar nesses 2 meses, pra falar a verdade. E aí acabou que, né, fiz a prova, não deu certo. E aí depois, quando eu comecei a ter um tempo de novo, eu falei, putz, mas eu não quero ficar 2 meses de novo nessa, porque eu quero fazer a prova logo. Se Deus quiser, eu vou passar logo, já naquela mentalidade de não vou ficar 2 meses. Então eu ia semana por semana e isso me ajudou muito. Assim que eu passei na prova também, eu já consegui. Não fiquei presa em contrato nem nada. Então eu acho que isso também te dá uma estabilidade também, né? Uma coisa de, eu tô aqui enquanto eu posso estudar. Se eu não puder estudar, eu paro, sabe? Porque tem muita gente também que fica nessa de, eu não quero pagar curso, porque eu não quero gastar dinheiro, Mas aí tem um pouco isso, mais de aquilo. flexibilidade, né, Ju? Sim. Então tem mais flexibilidade. Cara, eu acho. Eu lembro que eu, antes de fazer o PT, eu sempre tive um pouco de. Ai, mas. Pô, tô do outro lado da Austrália, vou fazer aula com brasileiro. Sabe aquele pensamento bem retrógrado? Eu falava, Sim. mas, pô, vou aprender aula com alguém que vem do mesmo país que eu. E, cara, eu vou te falar, estudei com nativos aqui que não te ensinam absolutamente nada, que parece que estão ali só te enrolando para pegar seu dinheiro, que você não aprende absolutamente nada com eles. Parece às vezes que eles nem sabem o que eles estão ensinando, para falar a verdade. Eles só pegaram a prova ali e falaram, faz a prova, é isso, pronto, acabou. E eu acho que não, o Gustavo, ele é super preparado, no caso você. Ele faz os testes mesmo, além dos que ele já faz na live, ele vai lá e faz os testes. Eu lembro que assim que mudou a prova, ele foi lá, fez a prova, tirou 90 em tudo. Eu até brincava com ele, coloca uma peruca e faz a prova por mim. E então eu acho que de todos os cursos que eu fiz, sem puxar saco, sem nada, não estou sendo paga para isso. Não é publi, Eu né? não é publi, eu super recomendo Gustavo. Eu até depois que, enquanto eu estava estudando com ele, e até depois mesmo do curso, hoje em dia, eu sempre indico ele para todo mundo. Eu não sou do tipo que indica coisas se eu não acho que realmente vale a pena. Então, eu acho que se você está mirando no PTI, de fato, o curso do Google é o diferencial de todos que eu testei, e olha que não foram poucos. E tô falando aqui para ele, tentando convencer, inclusive, ele a começar a dar um curso de NAT, porque agora eu preciso de NAT. Vamos ver se ele entra nessa. Eu prometo que eu vou. Vamos até o final, 6 meses, tá? Até o Ah, meio desse ano, a gente vai ter uma estrutura para ensinar o NAT também. É que você já vai isso. ter feito a prova. É, Mas eu mas vou atrás de fazer essa prova aí para entender como ela funciona e ver como é que a gente vai poder ajudar a galera e talvez colocar um outro produtinho, um outro serviço no pacote, tá? sim, Julia, seria. meus parabéns. Você Obrigada. se tá livre desse negócio, né? Graças a Tá de Deus, chega de prova de consciência, inglês. tá consciência limpa, porque fez o que precisava ser feito. No final ali, né? Eu sempre peguei muito no seu pé. Eu falei, Júlia, tanto Pegou. potencial, vamos fazer esse negócio acontecer, falta pouco. E você desacreditada. Eu falei, eu conheço os meus alunos, eu sei quem é capaz de fazer e eu sei também como empurrar essa galera para que eles consigam conquistar os objetivos. Que o convite venha rápido, logo, né? Falta pouco e Esse ano, se Deus quiser, vem. vai ser mais uma enfermeira residente permanente na Austrália. Não sei se você vai continuar na enfermaria, vai voltar para a nutrição. Enfim, eu desejo Não, toda a vou. sorte do mundo. Um excelente ano para você. Muito, muito, muito Você também. obrigado. E para a galera que está assistindo aí, não esquece de deixar o like, né? Se inscrever no canal. Eu vou colocar essa live, pelo menos trechos dela, no Instagram também. Então vamos espalhar a ideia, porque a história da Júlia é uma história que ela se repete. Né? Tem muita gente que está precisando desses toques, dessa ajuda, e às vezes o que falta é corrigir detalhe. Tá bom? Ju, muito obrigado. Obrigado para você que Obrigada. está assistindo e até a próxima.